Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e gostaria de compartilhar com você de mais uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo narrou Mateus, capítulo 7, verso de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim a Palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O tema da nossa meditação neste dia é encarando as tempestades em família. Em dias de pandemia, em dias de isolamento social, o coronavírus fez com que nós passássemos muito mais tempo com a nossa família do que o habitual. Essa tempestade tem se abatido sobre os lares de todos, justos e injustos. Ninguém está imune a ela. Nenhum de nós está completamente protegido. Os lares de ricos e pobres estão sendo chacoalhados por essa tempestade chamada coronavírus. Um dos problemas que essa tempestade trouxe, como toda tempestade, é que ela vem expondo os alicerces sobre os quais estão construídos os nossos lares, as nossas famílias. E aqueles lares que estão edificados sobre areia já vêm dando sinais de cansaço e muitos já vêm sendo destruídos por esse fenômeno. Na China, eles já verificavam 6 semanas de isolamento que o número de divórcios tinha crescido assustadoramente. Cresceu durante o isolamento o consumo de pornografia. No Brasil, o portal G1, portal de notícias da Rede Globo, registrou que a busca por divórcios online cresceu 9.000%. É isto mesmo que você ouviu. 9.000%. Por que isso tem acontecido? O isolamento retirou daqueles que utilizavam de seu trabalho como a rota de fuga dos problemas familiares o seu esconderijo. O isolamento tem forçado pais negligentes a estarem com seus filhos. Já não há possibilidade de terceirizar a educação do seu filho. Pelo contrário, é você que precisa passar grande parte do tempo com ele, se relacionar com ele, entretê-lo, educá-lo. E isso para muitos tem sido além da conta. Por isso nós precisamos cuidar de como estamos edificando o nosso lar. O seu lar tem estado edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo ou sobre a areia do individualismo, sobre a areia do egoísmo, sobre a areia dos desejos pessoais? Porque, no fundo, as casas que irão resistir são aquelas que estiverem fundamentadas nas palavras de Jesus Cristo. E o que isso tem mostrado é que uma parcela significativa dos 50 milhões de evangélicos no Brasil não passam de crentes nominais. Você imagine a casa de um hipócrita, que arrota a santidade em todo lugar, mas no seu lar é um demônio. Esta família tendo que conviver com esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, quase que 24 horas, deve estar sendo dias de terror, dias muito difíceis. Pais violentos. Não é à toa que há uma explosão da violência doméstica. Isso é um fenômeno quase que mundial. É por isso que o apóstolo Paulo nos convoca em Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nesses dias, mais do que nunca, somos convocados por Deus a exercermos o fruto do Espírito no nosso lar.
Precisamos revelar este fruto nas nossas relações: amor, paz, mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade. Tudo isso nós precisamos revelar em casa, porque a convivência tem sido difícil. Se você está estressado, sua esposa também está, seus filhos também devem estar, porque estão impedidos de brincar na rua. Essa é uma receita para explosões de fúrias de todos os lados. É por isso que mais do que nunca precisamos ser misericordiosos, tomados de ternos afetos, temos bondade, temos humildade para compreender o erro do outro, temos paciência, porque os dias são difíceis, todos nós estamos estressados. Eu gosto do termo quando Paulo fala: suportai-vos uns aos outros. Suporte as impaciências, as crises, as tristezas do seu próximo, dos membros de sua família. Seja suporte se alguém na sua casa está sofrendo de transtorno de ansiedade. Seja suporte se alguém na sua casa está tendo síndrome do pânico. Seja suporte se alguém está padecendo de depressão. Não é o momento de jogar pedra, é o momento de estender o ombro. Se nesses dias estamos impedidos de abraçar, de apertar a mão dos estranhos, que possamos canalizar todo este carinho, toda essa energia para os membros de nossa família, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, porque os dias são difíceis. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Qual tem sido o papel da presença de Jesus no seu lar? Você tem orado com sua esposa? Tem orado com seus filhos? Tem procurado dialogar com eles sobre essas circunstâncias? Tem colocado a sua confiança em Deus, sabendo que Deus é o provedor, o ajudador da sua família e que Ele não permitirá que falte o pão no seu lar? Tem vivenciado a fé em Deus a despeito de todas as adversidades? Chama atenção também para o cuidado que precisamos ter nesses dias de intensa tempestade, de pandemia, com os nossos pais. A palavra de Deus nos exorta: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa, mas que infelizmente uma parcela significativa dos nossos membros de igrejas tem negligenciado. Há alguns que vivem como se fossem órfãos de pais vivos, e isto é pecado. Volta e meia eu encontro com um idoso, com uma idosa na rua, eu não o censuro por estar na rua, mas eu fico sempre me perguntando: será que não há ninguém da sua família para ir na padaria por ele? Será que ninguém pode ir à farmácia para comprar um remédio para ele, para que ele não tenha que sair? Será que ninguém pode estar cuidando dele, zelando dele nesses dias? Filhos, honre pai e mãe, ainda que moram distantes de você. Se preocupe com eles, ligue para eles, demonstre afeto, carinho. Crie uma rede de proteção entre você e seus irmãos para que os seus pais não se sintam abandonados. Porque o isolamento, se é difícil para o jovem, para o idoso tem sido uma tortura, porque já é característico da fase etária eles terem um medo tremendo da solidão e do isolamento. É por isso que nós, como filhos, precisamos estar ao redor. Liga para ele se mora distante: pai, está tudo bem? Estou ligando só para dar um bom dia para o senhor. Demonstre carinho, demonstre afeto, demonstre cuidado, porque isso é agradável a Deus. Não deixe que seus pais passem necessidade, nem fique se expondo por negligência sua a este vírus tremendo. É necessário que tenhamos cuidado com os nossos, porque se alguém não cuida dos seus, principalmente dos domésticos, dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. É o que a palavra de Deus nos adverte quando Paulo fala acerca das viúvas. Se você não cuida dos da sua casa, você tem negado a fé, porque a fé do Evangelho nos mostra que precisamos cuidar dos nossos. Por isso, querido e querida, não se esqueça: marido, ame sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Filhos, honre pai e mãe. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Vamos cuidar uns dos outros,
para que, à semelhança da família de Noé, quando saiu da arca, depois de um isolamento muito duro e difícil, possamos também, de joelhos dobrados, renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa fé, agradecer a Deus pela sua provisão, pela sua proteção, pelo seu cuidado em todo o tempo. Que Jesus nos abençoe, que ilumine a nossa família, que nos dê graça para que nesses dias difíceis possamos cuidar mais e mais uns dos outros, em nome de Jesus.